Sem mais delongas, vamos então. Abra a sua Bíblia no Salmo 90. Cumprimentar também os irmãos que assistem através das redes sociais. Bem-vindos. Deus abençoe na vossa casa. Aproveita aí que você está com o telemóvel na mão para compartilhar esta ligação. Se está a assistir através do YouTube, compartilhe com os seus amigos, familiares. Vai ser uma bênção. Salmo 90, versículo 12. O tema da mensagem de hoje será a minha vida para a glória de Deus. Amém? A minha vida para a glória de Deus. Não será o texto base, ok? Mas será um texto juntamente com o texto que está em Efésios capítulo 5. São textos complementares que nos darão a ideia, nos ajudarão a consolidar, a alicerçar então aquilo que nós queremos falar nesta manhã. A minha vida para a glória de Deus. Salmo 90, o salmista vai dizer o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ok? Então Moisés, neste texto, nesta passagem, está-nos a dar um conselho. Um homem de Deus está a dar um conselho à igreja, à Unânimes, comunidade cristã Unânimes, à sua vida, e está a aconselhar-nos a aprendermos nesta manhã, que nós possamos aprender a contar os nossos dias, a valorizar os nossos dias, a entender a brevidade dos nossos dias, o quão curta é a nossa vida, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Em paralelamente com Moisés, o apóstolo Paulo vai escrever aos Efésios o que é? Efésios capítulo 5, versículo 15 a 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por um lado, Moisés pede a Deus, ou o texto é um conselho de Moisés à igreja, ensina-nos a contar. Por outro lado, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, vai dizer, remindo os tempos, ensina-nos, ou manda remir os tempos. E ambas as palavras têm o mesmo significado. Ok? Dito isto, já vamos passar um pouco para a explicação daquilo que os autores quiseram falar. Mas curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós damos-te graças, porque assim agradamos o coração de Deus e esta é a vontade de Deus. Graças por tudo, Jesus. Privilégio, Senhor. Obrigado pela vida, obrigado, Senhor, o nosso levantar, o nosso caminhar. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui neste lugar, louvarmos o Senhor, comungar, escutarmos, ouvirmos a palavra do Senhor, sermos edificados pelo próprio Deus, o próprio Senhor, a própria palavra de Deus. Que privilégio nós temos de estarmos aqui em liberdade, Senhor. Obrigado, Jesus. Clamamos, rogamos ao Senhor para que toque no coração de cada um de nós, toque no coração dos meus irmãos, toque no meu coração. Molda-nos, Jesus. Ensina-nos a contar os nossos dias, remir os nossos dias. Ensina-nos a entender, a perceber que a vida nesta terra é curta e que esta vida tem que ser vivida para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Pai, não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para o Senhor. O tempo desta vida não nos pertence. Nós não fazemos o que queremos, não andamos por onde queremos. Nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. Como filhos obedientes, nós andamos de acordo, falamos de acordo, agimos de acordo, pensamos de acordo com a vontade do Senhor. Então ensina-nos nesta manhã isso, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Irmãos, todos nós sabemos que a vida é um conjunto
de decisões que nós tomamos. A vida, o dia a dia da nossa vida é a soma das decisões que nós tomamos. E todos nós sabemos que no mundo em que nós vivemos, nós somos diariamente fruto de influências. Você, com toda a certeza, um anúncio, um convite, o facto de você saber que tem hoje culto às 10 horas da manhã, você foi de alguma maneira influenciado a cá estar. Você é fruto muitas vezes das influências deste mundo. Muitas vezes nós regemos a nossa vida consoante o sabor ou o soprar das influências deste mundo. Influências essas externas. Influências que podem ser ditadas por pessoas, instituições, ambientes ou até mesmo culturas. Verdade ou não? Se eu decidir amanhã ir para Moçambique, ou hoje mesmo, não é? Com o pastor Augusto, com a pastora Julieta. Que é bom, acaba depressa. Com toda a certeza, eu estando naquela nação, naquele país, naquela cidade propriamente dita, cidade da Beira, com toda a certeza a minha vida vai ser ditada por algumas decisões que tenho que ter com base naquele lugar onde eu estou. E há algumas influências. Talvez eu já não irei ser pastor da Parede Preta, mas da igreja que nós fomos visitar, das palhotas, né? Só com o djembe, e irei dançar aquela. Então, as influências irão ditar a minha vida, como eu irei viver, como irei pensar, ou até mesmo como irei falar. Talvez serei obrigado em algumas regiões a falar outros dialetos para que possa ser entendido, não é? Com toda a certeza, terei que sofrer algumas alterações no meu modo de viver. Isso tudo derivado às influências externas em que eu estou inserido e poderei sofrer. Neste mundo nós também somos influenciados. Em Portugal, nesta cidade, neste país, influenciados. Os governos influenciam-nos. As TVs, a televisão, as redes sociais impingem em nós formas como nós devemos viver. As nossas preocupações, as nossas ansiedades ditam muitas vezes, a nossa mente dita como nós devemos viver e muitas vezes de uma forma, meu Deus, só Deus sabe. Muitas vezes o nosso hardware, ou o nosso computador vê-se obrigado a fazer um shutdown derivado às influências que nós temos neste mundo. Como você deve viver a sua vida, como deve gerir os seus recursos, as suas emoções, os seus pensamentos, são tudo fruto de influências externas. Então nós estamos sujeitos constantemente a esse assédio de decisões. Somos assediados, basta você ligar o seu telemóvel, ver a sua página de Instagram, aparecer a página da Temo. Você fica tentado a clicar, a comprar e salta aqueles pop-ups, rodinha, que hoje é tudo de borla. A minha filha veio ter comigo, pai, olha, hoje podemos comprar, está tudo de graça. Vai mostrar o carrinho, é só 600 e tal euros. Então tudo por influência, ok? Então, neste mundo nós somos literalmente assediados. Vivemos numa disputa constante entre o que é certo e o que não é. O que devemos pensar e o que não devemos pensar. O que devemos escolher, agir, por onde devemos andar ou não. É uma luta constante, principalmente para nós, cristãos. Então, o homem, muitas vezes, e a mulher, o ser humano, o cristão, muitas vezes anda num barco, muitas vezes sem rumo, sem vela, ou mesmo que tenha vela, muitas vezes não é Cristo, não é a palavra de Deus que sopra na mesma. E muitas vezes andam à deriva, muitas vezes estão perdidos, muitas vezes andam sem sentido, sem propósito. E nesse sentido hoje nós vamos ver à luz do texto, ok? Como nós devemos conduzir a nossa vida para a honra, glória e louvor a Deus.
Enganemo-nos nós ao achar que quando formos salvos, resgatados das trevas, que passamos a viver uma vida como nós queremos. Eu faço do meu tempo o que eu quero. Eu decido o que eu quero. A vida é minha, eu faço o que bem entendo. Eu sou dono de mim mesmo. Sou eu que ganho o meu dinheiro. A casa é minha, o carro é meu. Eu faço e decido como eu quero. Para nós cristãos, isso deixou de existir a partir do momento em que você foi salvo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então esqueça, a sua vida não é sua. Os seus recursos não são seus. O seu dinheiro não é seu. As suas prioridades nem são as suas que têm a ser feitas. E foi uma decisão que você tomou quando veio ao altar e decidiu o Senhor como seu Senhor e seu Salvador. Ele não é só seu Salvador. Muitas vezes nós vivemos como Ele fosse só nosso Salvador. Ou nós queremos como Ele fosse só o nosso Salvador. Porque nós vimos nele o quê? O proveito, não as obrigações. Olhamos por um Deus onde nós vemos somente o proveito da vida eterna, o proveito da porta aberta, o proveito da bênção. E esquecemos que também temos obrigações. Nós somos conduzidos. E não é por acaso que nós somos chamados de ovelhas. E que a Bíblia nos diz que nós somos ovelhas. Somos ovelhas porquê? Porque a ovelha é obediente. A ovelha obedece ao seu pastor. A ovelha é sujeita ao seu pastor. Sim, a ovelha também tem que ser cuidada, apacentada, protegida. Mas nós somos ovelhas. Nós não somos lobos, não somos bodes, não somos outro animal qualquer. Somos ovelhas. Porque a mesma é sujeita ao seu pastor. E nesse sentido, de forma a que não vivamos mais uma vida desorientada, perdida, mas com o propósito com o qual Deus nos deu a vida e vida em abundância, nós vamos aprender hoje como viver para a honra, glória e louvor a Deus. Amém? Então, abra a sua Bíblia, agora sim o texto principal, ok? Lucas capítulo 12, versículo 16 a 21. Lucas 12, versículo 16, versículo 21. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Entretanto, deixe-me consolidar mais o tema e a base da mensagem que irei falar convosco. No Salmo 90, verso 9 a 10, o texto vai dizer: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Mais uma vez o salmista vai dizer que a vida passa a correr. Que a vida é como um sopro, um vapor. A vida passa no instante. Ainda ontem eu tinha 25 anos. Apesar de manter a parecença, os anos passaram. E já passaram mais 20. E já tenho 45. Os treinos já são mais pesados. Já custa mais ir treinar. Já é difícil, já não apetece treinar, mas vai porque é uma questão de saúde. Já não é somente uma questão de estética, mas agora é de saúde, porque quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficar andar, mais difícil é carregar os pesos, mais difícil será subir aquela escada. Daqui a mais 20 anos talvez eu vou entender os velhinhos de hoje que custa tanto subir aquela escada. E o tempo está a passar. E por causa do tempo ser breve, a Bíblia vai nos dizer como nós devemos viver essa breve vida. Será que nós vamos dispensar? Será que nós vamos abdicar dela assim do nada? Como vai ser esse investimento? Como vamos investir o pouco tempo que nós temos de vida? O salmista vai dizer que ela é curta, pequena, passageira, pífia. No momento da criação, fomos criados como seres eternos.
No momento da criação do muito bom de Deus, Deus criou-nos como seres eternos. Mas o pecado adentrou os nossos corações e as nossas vidas. E de seres eternos passamos a ser seres finitos. Temos um tempo determinado aqui nesta terra. O pecado fez com que a vida fosse finita, passageira, curta. Uns vivem 40, outros vivem 20, alguns infelizmente vivem só 10. Outros vivem 100, outros 110. Ninguém sabe o tempo determinado. E não sabendo o tempo determinado, como nós queremos viver essa vida? Como nós vamos querer viver essa vida? É necessário entendermos, e segundo o estudo da Organização Mundial de Saúde, que quem nasceu em 2012, entre 2012, a esperança média de vida será... Eu já não sou... Graças. Vou viver um pouco mais porque não sou de 2012, não é? Eu sou de 1900 e antigamente. Mas não estou sozinho aqui. Não estou sozinho aqui. Mas só para entender, a esperança média de vida, para quem viveu, para quem nasceu em 2012, as mulheres será de 73 anos. Os homens viverão... Não olhe para a sua esposa, ela não tem culpa, tá? Talvez seja um pouco culpa dos homens. Seja culpa um pouco dos filhos. Uma porcentagem das mulheres, não é? É difícil. Mas amém. Então a vida é tão curta. Sabe-se lá se este será o nosso último culto, não é? A Deizinha estava a orar e estava a dizer, sabe-se lá. Sabe-se lá. Às vezes investimos o pouco, 70 e tal, 72 anos, 68 anos, a esperança média de vida do homem. E às vezes perdemos tanto tempo com discussões. Famílias, pais que não se dão com filhos, filhos que não se dão com pais há anos. Anos. Maridos e mulheres que perdem, se formos a somar 7 dias da semana, 6 estão ruim. Um dia está mais ou menos. Ontem tivemos aqui uma palestra fantástica, maravilhosa, e nos ensinou mais uma vez como nós devemos usufruir da nossa vida. Nem um amém. Mas nem isso às vezes nós damos conta. Priorizamos tanta coisa, trabalho, coisas, e não a vida. Agora sim, Lucas 12, versículo 16. E propôs-lhe uma parábola, dizendo... A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo, falava para si mesmo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros ainda maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, direi a mim mesmo, para mim mesmo, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Durante esta minha pequena vida, come, bebe, folga, descansa, regozija-te naquilo que tens, desfruta dos teus bens, amealha só para ti, acumula para ti, vive só para ti, que a tua alma se regozije só em ti. Parafraseando o versículo. Verso 20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, através desta parábola de Jesus, nós vamos aprender como viver para a honra, glória e louvor de Deus. Não existe outra finalidade na nossa vida, Gesiel. Não existe. Nós não fomos salvos para trabalhar. Nós precisamos trabalhar. Temos que trabalhar. Mas o propósito da nossa salvação não foi essa.
Não foi esse. Nós não fomos salvos para gastar a nossa vida com coisas desta terra. Nós fomos salvos para a honra, glória e louvor de Deus. Escuta, você não foi salvo para trabalhar 16, 20. Eu não estou a fazer um chamado, um desafio à preguicita aguda. O pastor disse não. Salmo 127, ele costuma dizer muito, não, enquanto eles dormem, Deus abençoa. Então eu vou dormir a tarde toda, dormir 24 horas. Não, chamado à preguicita é para que você entenda, mesmo estando a trabalhar, é para honra, glória e louvor a Deus. Mesmo estando em casa, é para honra, glória e louvor a Deus. Independentemente daquilo que você esteja a fazer, é para honra, glória e louvor a Deus. E como é que esta palavra nos ensina para viver para a honra e glória de Deus? Como? Primeira lição, fazendo as decisões certas, as escolhas certas. Se eu quero viver para a honra e glória de Deus, se eu quero glorificar o meu Deus, eu não posso continuar a fazer escolhas, a tomar decisões erradas constantemente, que não honram a Deus. Não posso continuar a bater com a cabeça na parede constantemente. Não honra, não glorifica a Deus. Eu tenho que aprender a fazer as escolhas certas. O texto, a parábola vai começar no verso 16 dizendo: e propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E esta palavra, este texto vai nos ensinar que nós devemos fazer escolhas certas, a não errar, a traçar e a definir bem o nosso percurso, o nosso caminho. Nós, como cristãos, não podemos dar ao luxo de errar constantemente. Quando temos a palavra de Deus, estamos a ser negligentes com todas as orientações. Eu duvido que exista aqui um cristão, um condutor, que ao colocar a morada, o seu destino no seu GPS, e o GPS diz vira à direita, que você não vira à direita. Não, vou desobedecer e vou virar à esquerda. Não mandas em mim. Quem manda na minha vida sou eu. Vire à direita. Na próxima rotatória. Desculpa, o meu brasileiro ainda estou. Calma. É que tive muito tempo a falar moçambicano. Eu vou ter que mudar o chip. Vire na segunda. Você vai virar ou não? Você vai obedecer ou não? Por quê? Porque o GPS está a indicar o caminho certo. Então nós não podemos dar. E se falhar? E se você não chegar ao local, homem, a sua esposa vai dizer: pô, vai por ali, eu disse que era por ali. Quem? É? Quem? Assume aí, homem. Não é? É por ali, porque é que não foste por aí? Esse é o caminho mais longe. É Deus, a mulher personifica Deus na tua vida. A mulher está, vai por ali, porque é que não foste por ali? E nós homens decidimos ir por outro lado. Isso é literalmente as suas escolhas erradas. Vai por ali, mas nós decidimos ir por acolá. Vai por ali que tem menos trânsito, mas nós, não, eu é que mando, eu é que quero. A vida é minha, o tempo é meu. Eu faço o que eu quero, então eu vou por ali. Tem mais tempo, perco meia hora no caminho, mas eu vou por ali. Não mandas em mim. Lá no interior está a dizer, claro que você não diz, não é? Nem eu digo. Digo, ok, amor. Tens razão. Palavra-chave, tens razão. Tens razão. É o ponto final. Tens razão. Perdoa-me. Curvas a tua cerviz. Tens razão. Escuta. Este homem decidiu ser um empresário. Este homem decidiu, a decisão deste homem foi ser um agricultor. Ele impôs, ele colocou todas as suas forças neste projeto. Ele trabalhou 10, 12, 14 horas com o objetivo, com o intuito, com a finalidade, com o propósito de enriquecer, de encher os seus celeiros. E a grande pergunta que fica hoje é: o que tens decidido fazer com o teu tempo? O que é que você é hoje, em primeiro lugar? O que é que você é hoje? O que é que você decidiu fazer com a sua vida? Investir a sua vida, gastar a sua vida. Com o que é que tu priorizas gastar o teu tempo? Este homem decidiu ser um grande empresário, um grande homem, um grande agricultor. Como se diz no Brasil, um fazendeiro.
não é? O que é que nós temos feito com a nossa vida? Com que finalidade e propósito nós vivemos o dia de hoje? Qual o propósito? Júlio, Priscila, acordaste com que propósito? Talvez hoje acordaram com o propósito de vir ao culto, depois fazer o baita do churrasco. E se calhar, propositalmente, viver para a honra e glória de Deus, tem que haver um propósito, tem que ser propositalmente. Eu vou para glorificar, intencionalmente. Tem que haver um foco, cada gesto, cada palavra, cada ação, o subir da escada, o levantar os braços, cada palavra, o tocar, o subir, o orar, o escutar, o estar atento, tudo tem que ser propositalmente. Temos que forçar a nossa carne, porque a nossa carne vai gritar: tenho a janta para fazer, tenho o almoço para fazer, tenho a carne para grelhar. A mente vai dizer: meu Deus, como é que eu vou pagar a conta amanhã? Verdade? Estou zerado, a minha conta está zerada. Meu Deus, não respondem ao meu currículo, enviam um currículo, estou desesperado. Mas se não for uma honra, um glorificar intencionalmente, vamos acabar por ser vencidos. A nossa mente, o coração vai ser vencido. E nós acabamos por pensar em tudo menos naquilo para o qual nós fomos chamados para viver, para honrar e glorificar a Deus. Este homem escolheu decidir gastar toda a sua vida com trabalho, amontoar, amealhar somente para si. Então é necessário, meu irmão, um conselho que eu te dou nesta manhã: faça bem a sua escolha, faça a escolha certa. Quer glorificar a Deus, nem que demore mais uma semana antes de decidir, ora, consagre-se, busque, olhe, medite, aconselhe-se, procure os anciãos, procure alguém experiente na área. Você que trabalha na área da construção, peça 50 opiniões antes de decidir. Você que trabalha na área financeira, antes de investir, antes de gastar tudo o que tem num investimento financeiro, pergunte, questione, estude. O que passa é que o pessoal está preguiçoso, está muito preguiçoso, não quer estudar. E basta olhar para os adolescentes nos dias de hoje: queres ir para a universidade? Não. Vá através da tela, através do Instagram. Eu quero ser influencer. Quer ser influencer. É o facilitismo. O pessoal já não quer estudar, não quer meditar. E o cristão não quer meditar nas Escrituras, não quer meditar, não quer sujeitar às Escrituras, e daí não faz as escolhas certas. Versos 17 e 18: e é razoável entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Na verdade, ele estava em dúvida com o que fazer da sua vida, que decisão iria tomar. Mas ele mesmo vai responder para si mesmo. Ele questiona-se e responde-se. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Em nenhum momento este homem rico, este agricultor, este empresário, nas Escrituras diz que ele foi consultar alguém sobre as decisões que ele iria tomar. Nas Escrituras nós não vimos ele não, vou perguntar, vou ver o que as Escrituras. Deus, o que é que tu desejas que eu faça? Será que é o caminho a tomar? É o caminho certo? Este homem não tomou decisões, não procurou conselhos, não buscou conselhos, aconselhar com pessoas experientes, não procurou saber se era na verdade uma decisão conforme, de acordo com a vontade de Deus. O que é que ele pensou? Somente na sua necessidade, no seu proveito. Mais uma vez ele disse: eu faço o que eu quero, eu decido o que eu quero, a escolha é minha, somente minha. Os bens são meus, o trigo é meu, tudo é meu, tudo é para mim. Foi o que este homem fez. O que é que eu faço? Sobrou trigo e não tenho onde o pôr. E em momento algum a Bíblia nos diz que ele procurou saber a vontade de Deus, mas esteve somente atento à sua ganância. Porque na verdade, quando nós pensamos em governar, gerir o nosso tempo consoante, conforme ou de acordo com aquilo que me dá proveito, tornamos pessoas gananciosas.
E basta recuar, olhar para a história e vermos Jesus Cristo viveu e morreu por nós. Os discípulos o apóstolo Paulo, Pedro, entre outros. Estevão, mártir, morreu. Os pais da fé, os pais da igreja, todos eles viveram em prol do Evangelho, mas nós hoje não. A igreja dos dias de hoje não. Eu faço o que eu quero com o meu tempo. Se tiver tempo, vou. Se não tiver tempo, não vou. Se me der jeito, se tirar algum proveito, escolhas erradas, escolhas de acordo com a mente deste homem rico. Segundo princípio, para nós vivermos para a honra e glória de Deus, temos consciência da brevidade da vida. A vida é curta. A vida é muito curta. E alguns talvez pensem que aqui nunca podem morrer ou não vão morrer. É mais uma das influências deste mundo, a tendência é injetar na mente do ser humano que ele vai durar até aos 150 anos. Se usar aqueles cremes, os botox, os fios hialurónicos, os cologénios, as creatinas, as proteínas, o ginásio, que ele vai durar para sempre. Só com o Covid, quantas pessoas que praticavam desporto e que eu conhecia, do nada, atletas, pessoal que fazia ciclismo, ginásio, super saudável, de repente cessou. Tem muita gente que pensa que vai viver para sempre e não investe a sua vida onde deve investir corretamente, que é em glorificar o Senhor, em honrar o Senhor, porque pensa, logo faço, amanhã logo tenho tempo, amanhã é que vou começar o jejum, amanhã é que eu vou entrar às 6 da manhã, agora já não vai entrar porque já cessou, mas amanhã é que eu vou entrar no discipulado às 6 da manhã para orar, e depois passa, amanhã, é sempre amanhã, vai procrastinando, amanhã é que eu vou ser fiel, amanhã é que eu vou começar o plano de leitura, amanhã, não entendendo que o amanhã pode não existir. O amanhã é um presente. O amanhã é um presente de Deus para a nossa vida. Dê glória a Deus você poder ter a oportunidade do amanhã. Dê glória a Deus você estar aqui hoje. A vida é breve, temos que ter essa consciência que amanhã podemos não estar aqui. Amanhã, daqui a pouco, podemos não estar aqui. E nós vivemos como se pensamos que somos seres eternos e vivemos como tal. E vamos procrastinando aquilo que não, jamais deverá ser procrastinado, que é glorificar a Deus. Glorificar a Deus. A vida marcada por inconstância, egoísmo e irresponsabilidade no tocante às coisas de Deus, à santidade de Deus. O quanto Ele é santo e para aquilo que nós fomos chamados para viver nesta terra. Não existe outro propósito, meu irmão. Nós não fomos chamados para vestir bem, para pentear bem, para estarmos lindos e maravilhosos. Nós fomos chamados para glorificar a Deus. O churrasco é bênção, a cor preta, o telão é bênção, mas isso são coisas supérfluas, que em nada têm valor, que a traça e a ferrugem corrompem. A tua vida foi feita para glorificar aqui nesta terra e eternamente lá no céu. Aqui é o estágio, aqui é a preparação daquilo que irás fazer no céu. Não aprovado na terra, não subirá, não alcançará o reino dos céus. E chega. E muitas das personagens históricas que nós conhecemos pensavam que também iam vingar, não é? Muitos ditadores nesta terra pensavam que iam vingar com o seu poderio bélico, militar, político, que a sua força, a força do seu braço e a sua maldade pudesse condicionar povos e nações. E isso é errado. Não aconteceu assim. Não aconteceu assim com Adolf Hitler, que pensava que queria governar eternamente, derivado ao seu poderio e à força do seu exército. Não. Foi vencido, morreu. E outros ditadores que andam aí pelo mundo, que pensam hoje que podem governar, ditar as regras no seu país, mas que logo a vida cessa. A vida cessa. Quantos artistas no mundo da música, cheios de dinheiro, fama, uns encontrados na banheira, mortos,
excesso de álcool, excesso de droga, acidentes, meu Deus do céu. Grupos famosos que estão no romper, estão no auge. E uma viagem, você conhece alguns no Brasil? Uma simples viagem de um estado para o outro. Grupos, pessoas a solo, estão no auge da carreira e de repente o avião cai e a vida cessa. E eles não pensavam, eles pensavam que nessa noite iriam estar a festejar, iriam ganhar mais dinheiro, iriam ser mais famosos, e de repente a vida cessa. E a minha pergunta é: o que é que ficou por fazer? Talvez tenha ficado por fazer reconciliação com algum familiar, palavras que deviam ser ditas, talvez um abraço, um beijo, talvez o reconhecer que o Senhor é Salvador das suas vidas. Talvez tenha ficado muita coisa. E o que é que fez com que isso acontecesse? Porque eles não tinham a noção da brevidade da vida. E nós, não sabendo isso, temos que ponderar como queremos viver o hoje e projetar já o amanhã, fazendo escolhas certas. Tiago 4, versículo 14: digo que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a nossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. É bíblico. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a nossa vida, e o autor vai comparar, é um vapor que aparece um pouco e depois desaparece. Você já viu o vapor quando está a cozer o arroz? Destapa, sai aquele vapor e de repente desaparece. Assim é a nossa vida. Salmo 103, versículo 15 a 16: porque o homem são seus dias como erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Então a nossa vida é como erva seca, logo passa. Então esta parábola vai nos ensinar a fazer as escolhas certas, a entender e a estarmos conscientes no tocante à brevidade da vida, mas também ensinar-nos a viver intencionalmente para a honra e glória de Deus, como eu falei anteriormente. Viva em função de Deus. Levante-se em função de Deus. Lave os seus dentes em função de Deus. Eu vou sorrir para o Senhor, então tenho que lavar os meus dentes. Escute, das pequenas eu vou atar o meu atacador em função da glória de Deus. Eu vou vestir a melhor roupa, eu vou falar as melhores palavras, eu vou amar em função da vontade de Deus. Eu vou comungar, eu vou perdoar, tudo intencionalmente, meu irmão. Eu vou ter atenção àquilo que vou escrever para honra e glória. Eu vou ser intencional. Vou pensar 50 vezes antes de falar. Isso é viver propositalmente para a honra e glória de Deus. Nós não vivemos emocionalmente para a honra. Se vivêssemos emocionalmente, às vezes vivemos emocionalmente para a honra e glória de Deus. O que é que isto reflete em nós? Hoje estamos bem, amanhã estamos mal. Sou confrontado, sou exortado, as minhas emoções não conseguem conter as minhas palavras. E salta cá para fora palavras que não devem ser ditas. Decido de acordo com as minhas, de forma impulsiva. Não deixo o coração esfriar, o pó pousar, e vivo emocional. Não, eu vivo propositalmente, conscientemente. O culto deve ser racional, proposital para a honra e glória de Deus. Este homem vai dizer: descansa, come, bebe, faz churrasco, passeia, desfruta das maravilhas deste mundo, faz viagens paradisíacas, compra casas, compra carros, vai passear, desfruta. Era o que este homem estava a dizer. Disse para ele mesmo: descansa, come. Certo ou não? Descansa. Ele disse para si mesmo: o que farei com isto tudo? Descansa, come, farta-te, acorda ao meio-dia, deita-te às 2 da manhã, vê Netflix, faz scroll no Instagram, comenta aqui, descomenta ali, faz like ali, dislike acolá. Não. Viva para a honra e glória de Deus.
Este homem, na verdade, prestava culto. Prestava culto. Mas prestava um culto a si mesmo. Ele vivia para glorificar-se a si mesmo. Escuta, o termo usado, a palavra usada para o culto a si mesmo, ou o culto à pessoa, ok? Ou eu sou, eu faço, eu quero, eu já fiz, é o hedonismo. Este homem, na verdade, preparava um culto, fazia um culto a si mesmo. Ou eu posso, ou eu quero, eu mando, eu sei aquilo que quero, mais nada. Eu satisfaço-me a mim mesmo. Eu vivo para satisfazer os meus prazeres, os meus gostos. Eu só vou... Escute, você ao estar aqui porque somente gosta, você já está a praticar um culto hedonismo. Você já está a praticar o hedonismo, porque nós não estamos aqui porque nós gostamos. Nós estamos aqui para a honra e glória do nosso Senhor. Nós não estamos aqui porque apetece-me ir ao culto. Não, nós não vivemos dessas emoções. Nós estamos aqui para cultuar a Deus. Escuta, eu amo os meus irmãos porque Ele me amou primeiro. A condição de eu amar é porque Ele me amou. Não parte de mim, porque se fosse somente meu, a origem partisse de mim mesmo. Não, estou. Não, você está a olhar para mim, mas também já olhou para o seu marido com essa vontade. O que é que te faz amar? Porque Ele te ama. Nem o amor, nem o amar parte de nós. Este homem procurava o prazer para si mesmo. Ele não dava glória a Deus. Ele não glorificava o Senhor. Descansa, come, bebe, regala-te. Olha a fartura de bens que tu tens. Olha a provisão que tu tens. Então desfruta. Chegaste agora a Portugal. Porque é que vais cultuar já ao Senhor? Está 1 mês ou 2 a conhecer o Porto, o Norte, o Sul. Porque é que tens de estar a servir todo o fim de semana? Todo o fim de semana. Meu Deus. Vamos fazer aqui um podcast. Imaginemos que estou eu aqui e o apóstolo Paulo está aqui, não é? Paulo, como é que achas que eu tenho vivido? Claro que ele vai responder de acordo com a sua experiência, não é? E se nós procuramos sempre exemplos bíblicos pela forma como nós devemos viver, certo? Você deve procurar na Bíblia, através dos exemplos bíblicos, Jesus, os apóstolos, etc. A igreja primitiva, são os exemplos de como a igreja é, a origem da igreja. Nós temos que ir à origem da forma como eles se comportavam, viviam, falavam, comungavam. Certo ou não? Errado ou não? Não, você não tem muita dúvida, porque vai custar, não é? Então nós vamos perguntar ao apóstolo Paulo como é que ele viveria, ou como é que nós deveríamos viver a nossa vida. Porque às vezes parece que é exagero nós conduzirmos a igreja no tocante, ou de acordo com aquilo que a Bíblia nos escreve e nos diz. Parece que estamos fora de moda, ou somos muito exigentes. Somos pastores severos, porque pedimos para vivermos a nossa vida de acordo com aquilo que está escrito. Eles deram a vida por nós, para que nós hoje tivéssemos acesso ao Evangelho. Mas hoje nós não estamos dispostos a dar a vida para que os nossos filhos e os nossos netos tenham acesso ao Evangelho. Comparativamente com aquilo que o apóstolo Paulo, entre outros, nem é preciso ir muito longe. Você com certeza conhece muitos missionários que estão hoje, talvez nas Amazónias, lá no Brasil, não é? Certo ou não? Ou falar de muitos que estão lá a levar o Evangelho. Quantos cristãos vivem assim? No hedonismo. 1 Coríntios 10, 31 vai falar: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é a finalidade de todo aquele que foi salvo. Na oração do Pai Nosso, o texto vai nos ensinar: Pai Nosso que está nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não dá para deletar, riscar, seja feita a tua vontade só no céu. Não, seja feita a tua vontade na terra, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. E esta primeira parte do Pai Nosso, Ele vai ensinar-nos exatamente como viver para a glória de Deus. Verso 9: santificado seja o teu nome. Será que o sentido do texto é, vamos trazer mais? Nós temos a capacidade, como seres humanos limitados, pecadores, fazer com que o nome de Deus seja mais santo? Não. Mas temos a capacidade de o levar a mais partes do mundo e revelar o quanto Ele é santo. Não vamos, o santificado seja o teu nome. Não é a ideia de santificar mais o nome de Deus. Não, é podemos ter a capacidade de levar ou revelar a sua santidade. O que é que a ideia do texto dá também? É busquem, procurem incessantemente propagar esta santidade. Revelar, viver para a glória de Deus, é isso. É em todo o nosso falar, em todo o nosso agir, revelem o quanto eu sou santo. Revela o quanto eu sou santo à tua esposa que te chateaste com ela esta noite. Revela o quanto eu sou santo ao teu filho que estás em divergência. Revela o quanto eu sou santo ao teu irmão, à tua mãe, ao teu pai. Revela o quanto eu sou santo ao teu colega de trabalho. Isso é santificado seja o teu nome. Mostra, revela aos teus empregados, ao teu patrão, quanto eu sou santo. Isso é a ideia do texto. Santificado seja o teu nome. Meus filhos, meus discípulos, revelem, santifiquem, propaguem esta santificação pelo mundo. Ou revelem o quanto eu sou venerado, o quanto eu sou honrado. É a ideia do texto. Santificado seja o teu nome. É nós em todo o tempo nós honrarmos a Deus. E o que é honrar a Deus? Não é muita gente, ou muitos irmãos muitas vezes, honrar a Deus não quer dizer, é honrar as pessoas. Santificar dá a ideia também de honrar, ok? Santificar aponta também para a ideia de honrar. E como é que nós vamos honrar a Deus? Honrando as pessoas, honrando as autoridades, honrando os nossos compromissos, a nossa fidelidade. Honrando, sendo justos. Isso é honrar a Deus. E muitas vezes nós queremos honrar somente o Deus Todo-Poderoso, não é? O Deus, só Ele. Eu só honro. Não, honrar, como a palavra diz, santificado seja o teu nome, é levar, revelar essa honra. É a minha conduta de vida revelar essa santidade. A minha conduta de vida revela, santifica esse nome. Quantos estão a entender o que eu estou a dizer? A minha moralidade, como eu me comporto. Sou um mentiroso, um murmurador, um desobediente, um conflituoso. Isso não honra a Deus. Santificado não está a ser o seu nome. Sou um conflituoso, arranjo burburinhos por todo e mais alguma coisa, causo divisões no meu trabalho, na minha casa, não amo a minha esposa, não respeito o meu esposo, sou um filho desobediente. Não, o nome de Deus não está a ser santificado, não está a ser honrado, não está a ser venerado. Não estamos a viver a nossa vida para a honra, glória e louvor de Deus. Estamos a praticar o hedonismo, a viver só para nós mesmos. Quantos estão a entender? Diga amém. Segunda maneira de viver para a glória de Deus, intencionalmente. Verso 10. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino. Qual é a ideia do texto da oração? Gasta a tua vida, gasta o teu tempo, os teus talentos, os teus recursos, os teus dons, as tuas aptidões, as tuas skills, a tua força física, a tua inteligência, a tua sabedoria, tudo aquilo que sabes fazer em prol do reino de Deus. 2 ou 3, amém? Já faz, já vai dar resultado. Tudo aquilo que tu tens, tu sabes, tu conheces, gasta em prol do avanço de Deus.
Ninguém é pequeno demais para poder servir um Deus tão grande. Ninguém sabe pouco demais para servir um Deus tão omnisciente. Como temos gastado o nosso tempo, investido o nosso tempo. Tens intercedido, tens discipulado, tens pacificado, tens sido um pacificador, tens sido um agregador de vidas para o reino de Deus, tens sido um apoiante das obras missionárias, tens contribuído para o avanço do reino de Deus. Isso é viver para a honra e glória de Deus. Terceira maneira de viver propositalmente para a glória de Deus. O texto vai dizer: faça-se a tua vontade. Venha ao teu reino, faça-se a tua vontade. Em que aspecto? Em que área? Responde. Em que aspecto e em que área deve-se fazer a vontade de Deus? Toda. O que vestir, o que comer, como comer. E deduzo que não tenho vivido muito para a glória de Deus nestes últimos dias. Não tenho honrado muito o Senhor porque tenho comido. Meu Deus do céu. E cada quilo deve ser menos uma semana de vida nesta terra. Temos que vigiar, meus irmãos. O que falar, como vestir, o que significa faça-se a tua vontade. Em cada aspecto do nosso viver, da nossa vida, isto vai apontar para a obediência. Ser 100% irrepreensíveis no tocante à obediência à palavra de Deus. A Bíblia diz como nós devemos usar as nossas mãos. A Bíblia diz como nós devemos usar a nossa boca e a nossa língua. A Bíblia diz como o que devemos fazer com o nosso corpo. A Bíblia fala sobre isso. Será que nós temos vivido para a glória de Deus na forma como usamos os nossos braços? Como usamos os nossos olhos, a nossa boca? Será que sim? Será que não? Respondam. O nosso dinheiro, os nossos recursos, o que ouvimos, o que falamos. A Bíblia é clara, Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro o reino de Deus, o governo de Deus, a doutrina do reino, a vontade do rei. Só assim viveremos para a honra e glória de Deus. Como viver para a honra e glória de Deus? Deixando o legado nesta terra. Marcas visíveis nesta terra. A Bíblia diz: pelos frutos vos conhecereis. É importante darmos fruto. É importante haver evidências. É importante olharmos não para nós mesmos, mas o local onde eu estou inserido fala de mim. Que evidências existem daquilo que eu tenho feito? Os meus filhos, os meus irmãos, os meus discípulos, os meus pais veem realmente aquilo que eu tenho feito? Reconhecem o que eu tenho feito? Versos 16, 17. E arrazoável entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Não tenho onde recolher mais. Tenho excesso, tenho abundância. E os celeiros, o armazém onde eu vou arrecadar tudo, já não cabe. Então o que é que eu vou fazer? O hedonismo, não é? O hedonita. O que é que ele vai fazer? Vou destruir tudo. Não vou pensar em nada nem ninguém. Não vou compartilhar. Não vou prover para alguém que precise. Não, eu vou destruir e vou construir uns novos para poder acumular mais, ainda mais para mim. É o que o texto vai dizer. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Pô, ele está com excesso. Ele não pensou em ninguém. Ele não pensou em obra missionária, na família com problema. Ele não pensou em ninguém que nas famílias podia prover. Viveu só para si mesmo. Não pensou no seu futuro, no futuro de outras pessoas. Não procurou deixar uma marca nesta terra. E em Portugal nós temos, e com toda a certeza,
No Brasil também, eu acho que o nome se dá aos filantrópicos. Acho que é o nome que se dá a pessoas ricas que doam grande parte das suas fortunas para obras de caridade e para suprir algumas necessidades em países, etc. Desenvolvimento aqui, o Champalimau, conhece o centro Champalimau, em Lisboa? O centro de estudo do cancro, etc. Ok? Então, em Lisboa, junto ali a Belém, se não me engano, é por ali, se o nome certo é esse. O Champalimau foi o homem que investiu grande parte da sua fortuna no desenvolvimento de um centro de estudo contra o cancro. Vários tipos de cancro ali são estudados de forma a desenvolver curas, ok? Então ele foi um homem que doou. Este homem não se importou com nada. Tudo aquilo que eu tenho é meu. Ele não se preocupou com a expansão do reino. Não, deixa-me lá doar, deixa-me lá participar. Agarrou em tudo aquilo e pensou somente em si. Não deixou um legado. Procurou somente favorecer-se a si mesmo. Para que você tenha a noção, no grego as palavras eu, meu e minha, neste parágrafo, vão aparecer 12 vezes. Eu, meu e minha. Um dos conselhos que eu dou aos pregadores que sobem a este lugar e principalmente ao meu querido irmão Telmo, digo-lhe sempre e aconselho sempre, e ao Florencio também, especificamente, quando fores ministrar ou falar, nunca fales das tuas próprias vitórias. Eu fiz, eu faço, eu aconteço. Isto é meu, eu consegui isto para mim. Não. Porque isso denota realmente um certo egoísmo. Salvo algumas exceções que nós temos que dizer, olha, aconteceu isto na minha vida. Mas quando a pessoa usa, neste parágrafo, usa 12 vezes, eu, meu, minha, ficou claro, nítido, a intencionalidade da sua vida e o propósito da sua vida. Na Bíblia, o rei Jorão, a Bíblia vai descrever um rei como um homem que não deixou saudades. O rei Jorão morreu sem deixar saudades. Você vai dizer assim, pô, mas já morri, já nem estou nem aí, já não sinto, não penso, não. Você já pensou na tristeza que é morrer e você não deixar um legado e nem deixar saudades? Que tipo de pessoa você é? Você durante os 40, 50 anos de vida não pensar em ajudar uma pessoa sequer, fazer a diferença numa pessoa sequer? Que tipo de cristão nós somos? Este homem não pensou e era rico, abastado. Escuta, e vocês podem dizer, mas eu não tenho muito tempo. Ok, um facto histórico: Martin Luther King morreu com 39 anos. Com toda a certeza, 90% dos irmãos que estão aqui sabem quem foi Martin Luther King. Certo? Quem conhece este homem? Quem já ouviu falar, levante o seu braço. Martin Luther King. Levante bem o seu braço, por amor de Deus. Você ainda tem vida e vida em abundância. Morreu com 39 anos. Mas até aos dias de hoje, nos Estados Unidos, e morreu morreu, recebeu o Prémio Nobel da Paz em 1964 e até aos dias de hoje se celebram festas, eventos com o nome deste homem que lutou, combateu contra o racismo. Até aos dias de hoje, 39 anos, causou um impacto até aos dias de hoje. Susanna Wesley. Que tipo de mãe foi esta? Escuta. Quando se fala nesta mulher, os historiadores, os comentaristas vão dizer o seguinte: a nenhuma outra família da terra se deve tanto, depois da família de Abraão, do que à família Wesley. A forma como ela educou os filhos, a forma como ela contribuiu, a forma como ela deixou um legado nesta terra. O apóstolo Paulo morreu com 60 a 64 anos. A sua última frase na prisão foi:
A fé. Até aos dias de hoje nós falamos tanto desse homem aqui. Que legado fantástico é esse que nós hoje, ainda hoje, somos instruídos, fortalecidos. Este homem que plantou igrejas, este homem que foi um dos maiores autores da Bíblia, dos 66 no Novo Testamento, 66 no todo da Bíblia, 13 no Novo Testamento, foi ele que escreveu. Passou por provações, mas deixou um legado fantástico. Viver para a honra e glória de Deus. É isso, meus irmãos. É deixar um legado. É você hoje estar aqui e já estar a pensar bem, que marca eu vou deixar hoje? Como é que eu vou começar hoje? Com um abraço, com um aperto de mão, com um perdão, com uma reconciliação, com uma bênção, com... Não sei como é que você vai começar hoje. Entenda que o seu propósito é glorificar a Deus. E já estou a terminar. A chamada de atenção do nosso Deus a este homem que vivia para si mesmo foi palavras pesadas. Palavra pesada. Lucas 12, versículo 20. Para tu que estás a viver de forma egoísta, estás a tomar as escolhas erradas, Deus vai dizer o seguinte. Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Louco. Deus vai descrever àqueles que vivem uma vida egoísta, que não pensam em deixar um legado, que tomam as suas decisões ao sabor do vento e de forma emocional. Deus vai retratar, dizer que essa pessoa é uma louca, um louco, aquele que não pensa em mais ninguém, aquele que não investe em nada nem ninguém. Deus vai dizer: louco, hoje mesmo pedirei a tua vida e o que tens preparado. Mostra-me as tuas mãos. Mostra-me as tuas mãos. Estenda as tuas mãos. Pensa na tua vida. Reflete. Que pessoas ajudaste? Com quantas te reconciliaste? O que investiste? Como contribuíste para a progressão do Evangelho? Está lá alguma coisa? Será que foi o suficiente? À luz, a medida não é nossa. O parâmetro, o exemplo, o critério não é o nosso. São as Escrituras. Se é muito ou pouco, não somos nós que delineamos, não é o pastor que delinea, Mateus. Se é muito ou pouco, é a Bíblia. E de acordo com aquilo que você conhece das Escrituras, aquilo que você fez tem sido muito ou pouco. As vezes que já perdoou, já alcançou as 70 vezes 7? A reconciliação, o abraço, como se tem doado. Será que podemos chamar sacrifício aquilo que fazemos para com a obra de Deus? Ou mero prazer? Ou disponibilidade? O que está aí nas suas mãos? O texto vai terminar e a ideia é de um julgamento. Vai chegar o dia, no término dos versículos, a ideia do texto, e aponta também para o julgamento de cada um de nós. Cada um de nós vai ser julgado de acordo com as suas obras e de acordo com aquilo que fez nesta terra. E nós não temos noção. Nós não estamos a arrecadar nem a arquivar processos bons. Fazer aqui uma pasta com a bênção. Vou agora abrir aqui um arquivo no meu escritório espiritual gospel cristão. E aqui foi o dia da reconciliação com o meu pai. Fui violentado, fui molestada, mas aqui no meu arquivo, para quando chegar o dia do julgamento eu poder sacar, ok? Ando a ver muito Suits, é assim, né? Estou a ver muito essa série, então vou sacar da pasta, não é? E está aqui Deus em minha defesa. Reconciliei-me com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão. Ou outro arquivo, com as doações, as dádivas, a entrega do meu conhecimento, está aqui outra pasta. Naquele dia eu investi nas ações missionárias, evangelísticas, o meu serviço eu me doei, Deus. Está aqui o arquivo. E quando chegar o dia do julgamento eu posso dizer: Deus, está aqui as minhas obras, está aqui as minhas dádivas, está aqui tudo aquilo que eu fiz com intensidade e com amor, está aqui, Deus. Mas outros, o arquivo vai estar vazio. Mas ainda há tempo, meu irmão. Você hoje pode sair daqui conscientemente
da mensagem que foi ministrada, sair daqui consciente com aquilo que tem que fazer. Corra rápido e reconcilie-se. Corra rápido e mude de vida. Mude de vida, se entregue a Jesus. E permita-se viver para a honra e glória de Deus. Seu casamento, mano, o casamento é um instrumento, um projeto fantástico para viver. Tem tanto benefício, mas nós às vezes só focamos no prejuízo, meu Deus. Tem tanto benefício ser casado. Casa, procura, ora a Deus, minha irmã, você que não é casada ainda, irmão, ora a Jesus, Deus vai te dar um homem maravilhoso, uma mulher maravilhosa, porque é uma bênção ser casado. Minha esposa diz amém lá fora. É uma bênção, amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Tu morreste, agora eu quero contas do que fizeste com a tua vida e para quem viveste. Louco, que farás tu a partir de hoje? Louco, tens a oportunidade de mudar. O Deus maravilhoso, poderoso que está aqui nesta manhã te dá a oportunidade de mudar, de seres transformado para a honra e glória do Senhor. Tu tens vivido para ti mesmo. Tu tens vivido, trabalhado incansavelmente somente para acumular bens desta terra e tens esquecido de glorificar ao Senhor, honrar o Senhor, servir ao Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor toque nos nossos corações e que nos faça viver para a honra e glória do Senhor. Que nós possamos tomar decisões sábias, escolhas sábias, que nós vivamos intencionalmente para glorificar o Senhor. Que nós possamos santificar o Senhor, propagando o Evangelho de Cristo Jesus, ou vivendo honrosamente, venerando a Deus, venerando a presença de Deus em nome de Jesus.